Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. É o pão que eu hei de dar. É a minha carne para a salvação do mundo. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, seja muito bem-vindo a esse momento de reflexão. Desde já, convido você a estar comigo hoje a refletir a palavra de Deus. Hoje vamos refletir a palavra de Deus, onde se encontra no Evangelho de São João, do capítulo 6, ao versículo 51 a versículo 58. Então, como eu falei, seja muito bem-vindo. Desde já, se inscreva no canal, dê aquele joinha e compartilhe esse vídeo. Antes de nós começarmos, logo no primeiro comentário fixado vai estar um link. Se querendo clicar nesse link, você vai saber o que é, tá bom? Deus abençoe você. Então, nesse contexto do Evangelho, ele traz para nós aqui um plano elaborado por Jesus Cristo, e o Evangelho de João fala sobre o pão. Quem é o pão vivo que desceu do céu? Então, vou ler nesse momento, proclamar o Evangelho. Seja muito bem-vindo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, do versículo 51 ao 58. Naquele tempo disse Jesus a seu discípulo: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. É o pão que hei de dar. É minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo, se não comerdes a minha carne do Filho do Homem, e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em si mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviarei e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que come a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come desse pão viverá eternamente. Resumindo nesse contexto, que Jesus está falando claramente já próximo à sua morte, ou seja, da sua crucificação e ressurreição. Falando assim para os discípulos, e não só para os discípulos, nos contextos dizendo: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come a carne, bebe o sangue, está referindo-se à ceia. Mas aqui Jesus estava falando justamente sobre o seu corpo, sobre o seu sangue. Quem comer, quem beber, ele viverá eternamente. Traduzindo aqui, é a Santa Missa. Então, no momento que você está ali na Santa Missa e come, ou seja, e coloca aquela partícula e mastiga, você está mastigando a carne do Senhor e o sangue. Onde tem corpo, tem sangue. Então, os demais discípulos e os que estavam ouvindo Jesus nesse relato ficaram assustados. Assustados porque os judeus diziam assim: como é que pode? Então, ele está se proclamando. Jesus Cristo falava para aqueles que estavam todos ao seu redor, dizendo: eu sou o pão vivo, não aquele pão lá do maná que os seus pais comeram lá no deserto, que ele se referia quando o povo saiu lá da escravidão do rei Faraó. E no deserto o povo não tinha nada para comer. Deus desceu do céu o maná, uma espécie de uma nuvem, uma espécie de um pão. Não aquele pão, mas Jesus estava falando aqui que ele era o pão verdadeiro, aquele que desceu do céu. Estava posto para todos ver. Ali não compreenderam. Hoje nós temos esse pão verdadeiro, que é a Eucaristia, que é Jesus na Eucaristia, que quando o sacerdote ali, ele proclama dentro da liturgia, aquela oração: enviai, Senhor, o vosso Espírito. Naquele momento há ali uma transformação do Espírito Santo, e a transformação do corpo. Há essa importância, Jesus falando para aquela multidão, com certeza
ali estavam os judeus, estavam os publicanos, os fariseus, todos indignados com Jesus. Disse, olha, ele está se transformando, ele está falando que ele é o Filho de Deus, como é que pode? Bom, o Senhor aqui estava proclamando, dizendo que ele realmente era o Filho de Deus. E muitos que estavam ali já começaram a falar, esse Jesus aí é mais um falso profeta que está se dizendo que é Deus, dizendo que ele vai se oferecer sua própria carne, o seu sangue. Então, Jesus ali começou que as pessoas começaram a se afastar de Jesus. Pouco tiveram na presença, o final de sua vida. Até então, até a sua determinada missão se cumprindo. Então, nesse contexto, dessa formulação do texto de João, do capítulo 6, versículo 51 a 58, vem falar para nós que ele realmente é o pão vivo que desceu do céu. Diante de tudo isso, o próprio Jesus Cristo foi crucificado. Ele veio a óbito, mas ele ressuscitou o terceiro dia e ficou perpetuado isso, levando a palavra de Deus, não só a palavra de Deus, os discípulos, depois que veio as grandes tribulações, as grandes alvoroços, os discípulos ficaram com medo, mas os discípulos começaram a divulgar isso, que ele era o pão vivo descido do céu. É tanto que nas catatumbas, os discípulos se reuniam com medo, com as portas fechadas, mas quando chegava o domingo, o próprio sábado, para a festa dos judeus, que ele comemorava a ceia, que era no sábado, mas aqui a igreja se reformulou o dia do Senhor. Qual foi o primeiro dia do Senhor? É o domingo. Ali se ponhava-se, grande historiador vai dizer que ali no contexto, alguns santos da igreja em si, no século I, se reuniam para celebrar a Páscoa do Senhor. E essa Páscoa do Senhor é celebrada com a ceia transformando. E era lido ali uma leitura, a primeira leitura, depois ia ler a primeira, na verdade a primeira leitura se dava-se o livro do Salmo com louvor. Então ali se colocava o vinho, se colocava o pão e repartia e fazia aquele mesmo ritual. Comeis, tomais e comeis, com o pão, repartia, e com o vinho, tomais e bebeis, e repetia aquilo que Jesus repetiu. Quem fez isso nesse contexto, você vai ver nas cartas de São Paulo, as cartas de Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver aonde Paulo faz a sua primeira refeição, ou seja, a sua primeira, ali como se diz, a primeira comunhão, o repartir de pão na ceia do Senhor. Então a igreja em si, católica, ela teve essa herança desde a fundação, não digo fundação, desde o primórdio da igreja primitiva, onde cada seu discípulo, no final da semana, ao primeiro dia do domingo, se reunia para louvar e glorificar, bendizer e para proclamar a sua ceia em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo fez, se lembra? No repartir do pão, aqueles 2 discípulos de Emaús, Jesus fez o quê? Repartiu. Quando os discípulos viram realmente que 2 discípulos de Emaús estavam caminhando ali na estrada e apareceu uma pessoa e eles não conheceram quem era Jesus. Mas depois que Jesus falou da Sagrada Escritura, falou o que ia acontecer, eles se tocaram. E quando eles iam seguir para outro caminho, o que foi que aconteceu? Os discípulos, não, olha, já é tarde, fica conosco aqui. E Jesus começou ali no repartir do pão, oferecer o pão. Aí os discípulos se tocaram e disseram, poxa, ele é Jesus, ele é o mestre. Então ali também houve-se uma refeição do corpo e sangue de Jesus. Então a igreja, ela costuma-se a dizer que há também essa reformulação da Eucaristia, vindo lá dos apóstolos, vindo agora aqui também no contexto do Evangelho de São João, do capítulo 6, do versículo 51 a 58, onde Jesus aqui diz, claramente, ele tomou o pão e ofereceu e disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E diz mais, se alguém comer, viverá eternamente. Eu sou o sangue, quem bebeu meu sangue, viverá eternamente. A grandeza, o tesouro maior, está na Santa Missa. Então, se você gostou desse contexto, compartilhe esse vídeo. Escreva aí no primeiro comentário, tem o primeiro link. Clica aí para você ver. Deus abençoe você. Até o próximo conteúdo. Bye bye.